Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, ouvintes da Rede GUBEF, ouvintes da TVJ São Tomé das Letras, ouvintes que me vejam no YouTube, que estejam me vendo na minha página Facebook, onde eu divulgo os vídeos, os áudios. Namastê a todos. Em primeiro lugar, vou deixar um agradecimento ao Wagner Vital, da Rede CUBEF Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, pelo evento do COUBEF, COUBF, Congresso de Ufologia da Baixada Fluminense. Eu participei, lá estava presente a Gilda Moura, estava presente o Estaque Patunas, estava presente o pastor Virgílio, o Vitor Peré, o Maro, várias pessoas que entendiam de muita coisa. Eu, infelizmente, cheguei na parte final, porque eu estava vindo do Rio de Janeiro, né? Como eu estava vindo do Rio de Janeiro de carro, eu me atrapalhei em São Paulo, né? Logicamente. Eu me atrapalhei um pouco com o GPS. E cheguei lá praticamente na hora de me apresentar, né? Deu para assistir só a Gilda Moura e o finzinho do Eustáquio Patunas, mas me disseram que de manhã estava muito bom. O Vitor Peré, que conheceu o Coronel Oranger pessoalmente, né? Isso é uma coisa muito fascinante, né? Os outros convidados, o pastor Vigílio e o Mauro. Eu não sei do que eles falaram, porque eu não estava lá, mas eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, estavam todo mundo comentando, né? Eu cheguei para falar um pouco sobre a relação dos extraterrestres com o ser humano, né? Como que ela muda ao longo dos séculos e como ela é hoje, né? Eu falei, depois a gente teve perguntas, respostas, debates e tal, foi muito bom. Agora eu vou só agradecer essa oportunidade de me chamar, eu fiquei muito honrado, tá? E agradeço demais. Agora falando um pouco sobre esse vídeo que eu vou dedicar hoje, esse diálogo cósmico, é uma resposta a um rapaz chamado Lucas Goulart Ferreira, né? Só checando o nome dele aqui, vamos ver. Lucas Goulart Ferreira. Não sei de que estado ele é. Ele me perguntou de que cidade ele é, porque quando as pessoas me mandam, falam assim, uma coisa que eu peço às pessoas é assim, quando elas estiverem dizendo quem elas são, por favor que elas digam de que cidade elas estão falando, porque quando eu estou no inbox, aparece Lucas Goulart Ferreira online. Eu não sei se eu estou falando com uma pessoa na Bahia, nos Estados Unidos ou em São Paulo. Então, por exemplo, a pessoa, por favor, se comunique só, eu sou o Lucas de tal lugar, né? Porque senão fica difícil associar. É importante, no meu caso de ufologia, saber de onde você está falando, porque será que você está falando de um lugar que tem muito UFO, né? E às vezes eu vi um monte de... É muito comum para mim aparecer isso assim, eu vi um monte de UFO, aqui tem muito UFO, todo mundo sabe. Eu falei assim, onde você está? Aqui aonde, né? Ah, eu tô em Peruíbe. Ah, bom, você tá em Peruíbe. Ah, eu tô em São Tomé das Letras. Ah, tá bom, então realmente, né? Mas assim, eu tô em Amparo, eu tô em, sei lá, Rio das Pedras. Aí você tem que me falar onde você tá para eu saber mais ou menos o que se sabe de ufologia daquele lugar. Aí, em suma, ele perguntou uma coisa muito curiosa que eu resolvi falar sobre. No catolicismo, né, existem todos aqueles livros do Daniken sobre a ascensão dos profetas, do Velho Testamento, né, que sugerem, por exemplo, a ascensão de Enoque, né, que sugere uma clara abdução. Quem leu aquele evangelho apócrifo realmente tem uma clara alusão a uma abdução, aquela ascensão de Enoque, ele vai ao céu sem morrer, né? Quer dizer, ele foi embora com os ETs levaram ele embora, né? Isso é evidente. E aí ele me levantou uma lebre de uma coisa interessante que eu não estava lembrando. A morte, no Novo Testamento e no catolicismo, vamos dizer já mais... Ele deve ser católico, imagino. Existe a morte de Santa Bárbara. Uma coisa que ninguém comentou ainda.
Eu acho, pelo menos eu não me lembro de ter ninguém comentado. Só um pouquinho sobre a Santa Bárbara. Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, às margens do Mar de Mármara. Bárbara viveu no final do século III. Foi uma bela jovem, única filha de Dióscoro, rico e nobre morador de Nicomédia. Então, a Santa Bárbara, ela nasceu no Império Bizantino, onde começou o cristianismo naquela fase da transição do culto aos deuses greco-romanos para o cristianismo. Quer dizer, ela é aquilo que os católicos chamam de mártir do catolicismo, né? Ela é uma pessoa que morreu pelo catolicismo, tipo aqueles... No Império Romano mais antigo, né, você tinha aquela coisa de atirar nos leões e tal. O cristianismo era perseguido pelos gregos, né? Desculpa, pelos romanos. E também no Império Romano do Oriente até o século III. Depois o Constantino, numa jogada política, praticamente, a gente pode dizer, adotou o cristianismo como religião do Estado. Né? Depois existem várias coisas sobre o cristianismo, não é muito meu forte falar de religião, né? Por que o Constantino aceitou o cristianismo, mas isso foi antes, né? O pai da Santa Bárbara, da Bárbara, né, era o Dióscoro. Ela era uma moça rica, como São Francisco, né, que adotou o cristianismo, mas vinha de família rica. O que era comum na antiguidade, na época do começo do cristianismo, que pessoas de elite adotassem o cristianismo porque era uma coisa exótica. Eu posso comparar que adotar o cristianismo no século II era mais ou menos como pessoas de Hollywood hoje em dia adotam o budismo, entendeu? Ou Hare Krishna. Quer dizer, era um culto exótico que vinha de um país distante, só que o Império Romano considerava aquilo subversivo, porque tinha uma mensagem anti-guerra e anti-militar e anti-romana muito forte, né? Dióscoro não queria deixar sua única filha viver no meio de uma sociedade corrupta de seu tempo e deixou fechá-la numa torre. Era ensinada por tutores de confiança do seu pai, e aquilo lhe parecia um castigo que parecia mas isso começou a abrir a mente de Bárbara. Como ela estava confinada, né, ela estudava, coisa que na mulher não era comum a mulher fazer naquela época. E aí, quando atingiu a idade do casamento, aos 17 anos, seu pai a trouxe para casa e permitiu que ela recebesse visita de pretendentes. Mas ela era uma jovem bela e rica, cobiçada. Todo mundo queria casar com a Bárbara, que era bonita e rica. Que nem sempre é uma combinação. Nem sempre é uma combinação que acontece, né? Então, ela combinava ser bonita e rica, não tinha quem não quisesse. O pai tinha a obrigação de casar a filha nessa idade, era costumeiro casar por 17 anos, porque as pessoas morriam em média com 40 anos, no máximo 45, 50 anos. Poucos passavam disso, era a média de vida da época. Se fosse na Roma Antiga, eu já seria um ancião extremo, né? Me sinto também. Mas em suma, naquela época a expectativa de vida era bem mais baixa, então as moças casavam com 15, 16, 17 para já ter filho logo. Só que aí o pai, vendo que a moça não queria casar com ninguém, achou que ela tinha ficado muito encruada na torre e deixou que ela visitasse a cidade, né? Ele achou que a torre de alguma forma tinha deixado ela um pouco medrosa, um pouco estranha, né? E aí ele toma a decisão, o Dióscoro, de mandar a filha para conhecer a cidade, né? Nicomédia, que é lá na Turquia. Hoje em dia chama Izmit, né? Não sei direito, não conheço Turquia. Aí o nome bizantino da cidade era Nicomédia. Só que aí tinha já o cristianismo infiltrado na Nicomédia, e ela conheceu os cristãos primitivos que moravam lá. A gente chama de cristãos primitivos, né? Os primeiros cristãos que estavam morando lá na cidade. E aí eles passaram para Bárbara a questão do Jesus Cristo, falou da Santíssima Trindade. Só que quando eles falaram da Santíssima Trindade, ela ficou muito impressionada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E ela ficou profundamente encantada com aquelas ideias cristãs, né? Aí o Dióscoro,
que era o pai de Santa Bárbara, foi construir uma sala de banho na torre para a filha, né? E ele mandou colocar 2 janelas e foi viajar. Quando ele chegou na volta, tinha 3 janelas. Aí o pai perguntou assim, mas filha, por que você pôs 3 janelas, não 2? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, respondeu a Santa Bárbara. A Bárbara, né, na época. Aí o pai ficou furioso. Ele falou assim, como assim Pai, Filho e Espírito Santo? Que porcaria é essa? Aí ele falou assim, é o princípio do cristianismo. Ele falou, o quê? Cristianismo? Né? E a Bárbara estava tão fascinada com o cristianismo que ela esculpiu uma cruz de pedra. Ela mesma talhou uma cruz, né? Que ela falou assim, isso são os símbolos da minha nova fé. Eu sou uma cristã agora, né? Porque é o Deus Uno e o Trino, Criador, que é o Deus Uno que se divide em 3, a Santíssima Trindade, a criação de todas as coisas, né? E a cruz era o sacrifício do Filho de Deus para salvar a humanidade. Quando Dióscoro ouviu isso, ele era, né, seguidor dos deuses romanos, ele viu nisso uma obscenidade, assim, fora de série, né? É como se ele fosse um grande empresário e a filha fosse uma revolucionária comunista. Ele ficou, assim, horrorizado com aquilo. Nos dias de hoje, né? Se você tivesse uma filha que falasse assim, não, eu sou a favor do trotskismo, do comunismo, e ele fosse um grande empresário, ele ficou assim, passado com as ideias altamente subversivas, né? Quem começa a perseguição aos cristãos foi Nero. Muito da reputação ruim de Nero não vem tanto, isso foi nos anos 60 depois de Cristo. Muito da reputação ruim do imperador Nero não vem tanto do fato de ele ter incendiado a cidade. Até hoje não está provado que ele incendiou a cidade, ou que o incêndio foi espontâneo. Porque havia incêndios naquela época. Mas o fato de que ele detestava os cristãos, e ele via no cristianismo... O homem romano, ele via no cristianismo... A gente tem que entender o espírito da época. O homem romano via no cristianismo a subversão. Como o capitalista moderno vê no comunismo a subversão, a ser reprimida a qualquer custo. Porque o cristianismo era uma religião dos judeus, né? Vinha dos judeus, não era o judaísmo, mas vinha dos judeus, vinha de uma província conquistada e uma província muito rebelde. Então, por exemplo, será que aquilo não era uma sabotagem de uma província muito rebelde? Falar que não deve haver guerra, que você deve perdoar, que você deve isso, que você deve aquilo. Isso você vai ensinar isso para os seus soldados, né? Você vai ensinar o que seria passividade para os seus soldados, né? Então o imperador romano considerava aquilo uma subversão imensa, uma sabotagem mental, um vírus mental na sociedade romana, né? E começou ele, Nero e outros que vieram depois a perseguir o cristianismo por mais uns 100 anos, 150, até que ficou grande demais, até acabar se tornando a religião oficial do Estado, até que já não dava mais para lutar contra isso. Mas assim, isso tanto no Império Romano do Oriente como do Ocidente, né, depois da divisão dos dois, era proibido até o século III. Principalmente no caso do Constantino, o Império Romano do Oriente, no século III, com Constantino aceita o cristianismo. Aí o pai da Santa Bárbara, da Bárbara, que era o Dióscoro, fica furioso. Tão furioso a ponto que ele esquecer que ela é filha dele e contar que tinha uma cristã na casa dele, era filha dele. Ele vai para a prefeitura da cidade, né, de Nicomédia, e fala que tem uma cristã subversiva em casa, né? E aí o prefeito chama essa Bárbara para inquérito. O inquérito naquela época era tortura. E ela é torturada em praça pública, né, para que negasse a fé cristã. Bastaria ela dizer que era mentira, né, ou que era brincadeira, e eles iam soltá-la. Mas ela era uma mártir e ela resolveu morrer por conta disso. Todos ficaram surpresos que ela não falou que não, que ela era realmente uma cristã, né? E aí eles faziam de tudo com ela. Aí uma outra moça chamada Juliana
denunciou o nome de carrasco, dos carrascos, coisa que era expressamente proibida na época. Eu não entendo essa passagem, né? E aí então essa Juliana vai condenar, a Juliana e a Bárbara, as duas mulheres, são condenadas à morte por cristianismo, por subversão, né? As duas foram levadas amarradas pela rua de Nicomédia, sob os gritos furiosos das pessoas. Quer dizer, tem que entender que naquela época, né, o cristianismo era visto como uma coisa que podia ameaçar a paz, né? Que podia trazer em si o seio da subversão, da loucura, né? Então todo mundo gritava e atirava coisas nelas. E aí o que aconteceu? Quando chegou no local da execução, eles amputaram os seios da Bárbara, né? Como uma forma, não bastou assim, ela não ia morrer assim tão fácil, né? Eles tinham que causar as execuções naquela época tinham que ter algo de espetacular. Então, por exemplo, era tirar os leões, era queimar vivo numa cadeira em brasa, era... Por que disso? Porque os reis e os imperadores daquela época, eles confirmavam o seu poder e confirmavam o horror que seria, né, morrer dessa forma. Porque morrer simplesmente com um golpe de espada ou degolado, numa época que a vida era tão curta, que existiam tantas guerras, não faria muita diferença, né? Então, se você falasse assim, olha, simplesmente você vai ser degolado por ser cristão, muitas pessoas não se intimidariam com isso. Mas a mutilação em vida, arrancar o desmembramento, né, separa os braços, arranca os braços, fura o olho, essas formas de crueldade dos carrascos da época realmente tinham que ser exibidas publicamente. A multidão enfurecida achava que aquilo era o que merecido para os traidores. E ela teve seus seios cortados. Depois ela foi conduzida para fora da cidade e lá o pai recebeu a honra de degolar a própria filha. Deram a faca para ele e falaram assim, faça, né, purifica a nossa cidade. Quando Dióscoro degolou a filha, aí é que está o que interessa. Estou contando uma coisa que até agora você está falando assim, por que ele está falando disso? Quando Dióscoro degolou a filha, surgiu do meio do nada um raio reto que diz que riscou o céu, e um som de trovão, e incidiu exatamente sobre a cabeça do Dióscoro, né? Ele acabou de matar a Bárbara. No momento que ele acabou de fazer o que ele tinha que fazer, ele caiu fulminado no chão, né? Ou seja, como se, claro que no conceito do catolicismo, como se a natureza tivesse se revoltado, contra esse monstro infanticida. Bom, a gente tem esses casos na Bíblia, né, como Sodoma e Gomorra, e mais especificamente a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, quando o céu fica encoberto, onde você tem fenômeno divino, né, que na verdade é fenômeno ufológico, né? Quer dizer, poxa, mas o ET se mete nisso? Se mete. De algum certo sentido, existem relatos na antiguidade de que os ETs tomam partido de certos exércitos e defenderam alguns grupos, né, religiosos e tal, para que eles fossem vitoriosos. Então, por exemplo, eu acredito que o milagre de Santa Bárbara, no caso, foi de algum extraterrestre que defendia o cristianismo, que pretendia confirmar o cristianismo, por algum motivo interessava a eles consolidar o cristianismo na região, e que fulminou o homem depois, não salvou a mulher, né? Mas como que amaldiçoou Dióscoro pelo seu ato terrível. O mesmo acontece com Jesus, né? A morte de Jesus também, a crucificação de Jesus, na verdade, a morte, depois tem a ressurreição, mas vamos dizer, a hora da morte de Jesus na cruz, e os soldados romanos espetam Jesus e falam lá que está consumado,
e descem no corpo e o céu se fecha, né? E começa e o dia vira noite numa escuridão sem precedentes. Isso é uma coisa que um extraterrestre faz facilmente, né? Por exemplo, você pode... Por exemplo, se a gente for pensar assim, em milagres de Jesus ao ponto de vista da ufologia, andar sobre águas também é fácil para o ET, porque o ET levita, né? Muita gente já viu os ETs levitando, embora eles tenham pernas, eles deslizam sobre o solo sem tocar. Isso acontece em vários casos ufológicos, né? Não me lembro nem quais, tantos que são, né? A multiplicação dos peixes e dos pães, né? Poderia ser teleporte, né? Então eu estou falando assim, de alguma maneira os extraterrestres poderiam estar favoráveis a Jesus e fazer com que coisas milagrosas acontecessem além dos milagres normais, dos poderes normais dele, talvez, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que os ETs, um grupo de ETs era favorável ao cristianismo, estava ajudando Jesus. Não sei se ele era o Sananda que o Ashtar Sheran, os seguidores de Ashtar Sheran pensam, mas acho que tinha extraterrestres favoráveis, que fizeram a multiplicação dos peixes, que fizeram a morte da Santa Bárbara com o pai sendo fulminado, e que fizeram o Jesus andar sobre as águas, por exemplo, coisa que para os ETs é facílima, né? Por exemplo, eu sei que, eu escutando a palestra do Sr. Vitor Peret na Peret, P-E-R-E-T, lá até no nome dele tem ET, né? Peret, Peret. Ele conta que existia falando sobre a Ilha de Colares, né? Aqueles segredos da Ilha de Colares, que existia uma mulher estranha, que a gente supõe que é uma eteia, que comprava 300 quilos de peixe diariamente e mandava entregar num lugar que não tinha nada. E no dia seguinte não tinha mais nada. Quer dizer, os ETs levavam o peixe para comer e deixavam e quando chegava no dia seguinte não tinha. Eles falavam assim, quando ela manda entregar 300 quilos de peixe numa casa ou num ambiente onde não tinha nem cozinha, né? Então eu pensei, por que essa mulher? Isso é é um dos relatos bombásticos que o senhor Vitor Peret fez, bacanas, na palestra dele. Eu ouvi essa história, mas não cheguei a tempo para ouvir o depoimento dele, né? Aí nessa outra cena do Vitor, que ele fala dessa mulher, dessa eteia, essa eteia tinha o costume de nadar nua na praia. E aí as pessoas começaram a comentar, a maldar mesmo o costume dela, e um dia ela sumiu, né? Quando ela começou a chamar muita atenção, ela parou Segundo ele, os ETs que fizeram aquelas coisas nas Ilhas Colares eram ETs nórdicos. Isso é muito interessante, né? Eu gostei muito da palestra do Sr. Vitor, que eu não ouvi, só ouvi o que me contaram, né? Fiquei muito curioso por aquilo. Mas assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, que você pode, que no caso dos ETs eles têm a capacidade de teleportar coisas e tem a capacidade de matar por raio, né? É o que aconteceu com o seu Barroso. Ele levou um jato de luz e isso degenerou o cérebro dele lá em Quixadá. E outros casos de extraterrestres que revidaram com armas sempre de luz, nunca tem projeto de bala, nunca tem projeto de metal, é sempre luzes. Então eu imagino que de uma nave, algum ET que talvez tenha até se indignado com a morte da Bárbara, que era inocente, ela só estava seguindo a religião dela. E eles fulminaram o Dióscoro, o próprio pai, que degola a própria filha, né? Um ato de extrema, vamos dizer, intolerância religiosa. Não existia esse conceito naquela época, né? As pessoas passavam a faca mesmo. Agora a gente vê aquele pessoal do ISIS lá, da Síria degolando pessoas e tal, e a gente percebe que o mundo não mudou muito, né? Pelo menos pelo menos na maior parte em alguns países. E aí o que acontece é isso. Então eu quero dizer para vocês que eu soube também que em São Tomé das Letras existia um rapaz, eu não me lembro o nome dele.
Se alguém souber, por favor, me avise. Ele fez uma vigília na Pedra da Bruxa, lá em São Tomé. E lá na Pedra da Bruxa, ele teve uma visão também que ele chamou de bíblica, que ele definiu ele mesmo como bíblica, onde ele viu umas nuvens se formando numa coluna. Existe uma cena muito parecida em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, quando o Barry, o menininho, está na casa lá em Ohio, e aí começa a formar uma tempestade luminosa, né? Uma tempestade com luzes dentro da nuvem. E a nuvem começa a avançar rapidamente em direção à casa onde ele está com a mãe. E a mesma coisa acontece com o rapaz que estava fazendo vigília em São Tomé das Letras. Começou a se formar uma coleção de nuvens na direção dele, né? E de lá saiu um UFO, né? E ele queria fotografar qualquer coisa, o UFO, e aí o ET olha para ele e fala assim: você é uma criatura de pouca fé, você precisa de provas para acreditar em mim, né? Quer dizer, e aí ele abaixa a câmera, ele entende que o ET não quer que tire foto e que ele é contra essa coisa da prova. Ele fala assim: você é uma criatura de pouca fé, não basta me ver, você tem que ter provas, né? Não é mais que o São Tomé, você não basta me ver, ainda tem que ter uma prova, tem que ter uma foto para olhar depois, né? Ou ele queria mostrar para os outros. E aí ele abaixa a câmera e percebe que não era para fazer isso, e guarda a câmera. Eu não me lembro onde eu li isso, se foi numa revista UFO ou se foi numa revista Planeta, daquelas antigas, do tempo bom da revista. Eu não me lembro, se alguém souber me dizer onde foi esse caso, qual é o nome desse caso, alguém aí de São Tomé das Letras que talvez saiba me dizer, eu fico bastante agradecido, porque eu não estou localizando o nome dessa pessoa. Um rapaz, isso já tem uns 10, 20 anos que aconteceu, eu não sei, faz muitos anos que aconteceu, que ele vai lá e filma, tenta fotografar, fazendo uma vigília na Pedra da Bruxa. Lá pelas 5, 6 da manhã, ele tem o avistamento que ele quer, um UFO magnífico. O UFO para de frente para ele e fala isso, mentalmente, por telepatia. O ET olha para a cara dele, e naquele olhar se estabelece a conexão telepática, e o ET fala assim: você é uma criatura de pouca fé, né? E na verdade, por exemplo, muitas vezes o fotografar pode ser para você guardar para si, mas geralmente guardar é a preocupação que você tem de provar para os outros, né? Que o que você viu é real, né? Eu falo assim: é pelo bem da humanidade, mas também é mais, na verdade, pelo medo que você tem de que a sua história não seja acreditada, que a sua história não receba atenção. Então, instintivamente, as pessoas tentam mesmo fotografar, né? Até eu tento fotografar, todo mundo tenta fotografar, mas só que não é a vontade deles, nunca dá certo. Tá bom? Então, essa é uma reflexão sobre a morte da Santa Bárbara. O Lucas Goulart Ferreira, eu agradeço pela sugestão, foi genial. E devem existir outros milagres da Igreja Católica, né? Como Lourdes, como Fátima, né? Fátima é muito tradicional, das 3 crianças, da Virgem Maria, do sol que dança, né? É um UFO, né? Que seca a roupa das pessoas na chuva, porque o sol baixou. Isso não existe, né? Entendeu? Então, esses casos bíblicos. Mas esse não é muito a minha especialidade, mas esse da Santa Bárbara, eu acho que ninguém ainda tinha notado esse, e então eu estou deixando aqui o meu registro. Ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, e valeu. Obrigado a todos.